Quantos estão felizes de poder estar aqui mais um domingo? Amém. Hoje eu quero compartilhar algo que Deus tem falado tanto comigo recentemente, diria assim, nos últimos 3 meses, o Senhor tem falado tanto com a gente, e eu quero compartilhar, e a minha oração ao Senhor é: Senhor, nos ajude a compartilhar de forma tão integral aquilo que o Senhor tem trabalhado nos nossos corações. Então, só se você está anotando, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 32, verso 28. Gênesis 32, verso 28. Quantos acharam, digam amém. Se você está anotando, anote isso. Eu quero intitular, deixa aberto a sua Bíblia, eu quero intitular essa palavra de hoje de mudando de nome. Então repete isso comigo: mudando de nome. Antes de você ler comigo a palavra, só vira para a pessoa que está atrás de você e fala assim: qual que é o seu nome? Se todo mundo virar, não dá, gente. É um de cada vez. Vamos lá. Mudando de nome. Tudo bem, vamos lá. É algo tão simples, na verdade, mas é tão real. Você sabe que todos nós carregamos um nome. Obviamente, todos nós carregamos um nome. E por diversos fatores e até talvez significados, você recebeu um nome que você carrega. E até fica aqui a minha sugestão, para, se você ainda não tem um filho, quando você for escolher o nome do seu filho, ore e busque o Senhor, porque tem tudo a ver o seu nome com a identidade que você carrega. Eu estava até falando agora no almoço com o Dani e com a Midi, sobre, eles perguntaram: mas o que significa Seiti? O que é isso, Seiti? Então, para quem não sabe, Seiti vem do número 1 do japonês, que é Ichi. Então, como eu sou mais velho, Seiti tem a ver com aquele que vem primeiro, ou primogênito, ou líder, aquele que encabeça. Então, meu nome tem esse significado em japonês. E outra curiosidade, para quem não sabe, o meu nome é Gabriel Seiti. Mas não adianta você chamar de Gabriel, eu não vou saber que você está falando comigo. Desde sempre foi Seiti. Aí ela perguntou: mas e seu irmão? Eu falei: meu irmão é Vitor Jun. Aí ela: o que significa Jun? Eu falei: então... Ela falou: porque Seiti, né, tão forte, olha, o líder, primeiro, primogênito. Eu falei: pois é, Jun significa organizado. Aí ela falou: então ele deve ser. Eu falei: não funcionou a palavra profética para ele. Meu irmão não é organizado, então é uma palavra profética. Vai acontecer um dia, eu espero que um dia isso aconteça, mas o nosso nome carrega uma identidade. Por isso você tem até que escolher bem o nome dos seus filhos, para que esse significado tenha valor, tenha peso. E isso não é de hoje. Desde sempre, desde os tempos bíblicos, as pessoas recebiam nomes que tinham a ver com o significado da vida dela. Agora, tem uma coisa mais curiosa até do que isso, que você deve ter visto em algumas histórias bíblicas. Pessoas tiveram o seu nome trocado. Você já viu isso? Alguma história bíblica que o nome foi trocado? E isso é muito curioso. Então, só para você ter ideia, alguns exemplos de nomes que Deus mudou, ou Deus enviou um homem usado por ele para mudar. Por exemplo, nós temos a mudança de nome de Abrão para Abraão. Nós temos Sarai para Sara. Nós temos Simão para... Já dei aqui a resposta. Nós temos também Saulo para Paulo. Outra mudança de nome. Outra mudança de nome, que agora eu quero ver quem fez algo. De Oséias para... Vocês ouviram de manhã, né? Então, só a primeira fila aqui, que respondeu. Oséias para Josué. São mudanças de nomes. E eu não vou entrar aqui nos detalhes, por mais que é muito interessante isso. Tem muito significado na mudança de nome. É muita coisa que Deus estava fazendo. Agora, a minha pergunta quando eu vejo essas histórias, principalmente, gira em torno de: por que Deus mudou o nome? Por que Deus mudou o nome de uma pessoa? Algumas razões. Então, anote isso, porque isso aqui é importante para você. Quando eu estudo todas as mudanças de nomes, eu chego num resumo ou numa conclusão, que todas as pessoas que mudaram de nome, por Deus, logicamente, giram em torno de 4 motivos. Então vamos lá. Primeiro motivo: por que as pessoas mudam de nome? Porque elas descobriram, número 1, a sua identidade em Cristo.
Então, no momento que ela descobre a sua identidade, aquilo que Cristo fez, ela muda de nome. Deus muda o nome dela, porque é uma nova pessoa. Outro exemplo, a pessoa quando ela descobre o seu propósito de vida. Então, no momento que ela descobre, como exemplo, Abraão, então pai de multidão, isso tem a ver com o propósito que ele carrega. O nosso nome ele é mudado pelo propósito que nós recebemos. Terceiro motivo, pelas promessas de Deus. Mudassem de nome. Então vamos entender também na Bíblia, não precisa abrir, só para você anotar, para você estudar depois, alguns textos que comprovam essa mudança. 2 Coríntios capítulo 5, 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se faz novo. Gálatas 2:20, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Romanos 6:4, portanto, fomos sepultados por Ele, na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Será que você pode dizer amém por isso? Amém. E o último texto aqui, Efésios 4:22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, para que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no seu modo de pensar, e a revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Então por que as pessoas mudam de nome? Porque o nome tem a ver com a nossa identidade. E uma vez que essas pessoas possuem a identidade, ou o interior, ou o propósito, ou a perspectiva de vida, seja lá em que âmbito você queira observar, essa transformação da parte de Deus faz com que possamos ter um novo nome espiritual sobre nós. Logicamente que, uma vez que nós entendemos isso, eu não vou falar para você sair daqui, ir lá no cartório e falar, quero mudar meu nome. Você não vai conseguir fazer isso, até porque tem que ter uma justificativa muito sincera para você mudar. Mas o que nós temos que entender nessa noite, qual que é a visão que eu quero deixar para você nessa noite? A importância de nós mudarmos o nosso nome espiritual, uma vez que nós entendemos a nova vida que nós temos com Cristo Jesus. Isso é uma maturidade, é não continuarmos com a vida que nós vivemos até hoje. O que nós não podemos, nós temos que brigar e fugir, é para começar a frequentar a igreja, começar a ler a Bíblia, começar talvez até a orar, começar a ter a comunhão, o relacionamento, sem que isso de fato venha trazer um impacto direto em quem nós somos na nossa identidade. Vocês estão entendendo isso aqui? Então a verdade é, eu e você precisamos ter uma transformação, uma mudança de nome. É uma mudança de nome. É deixar de quem nós éramos e agora viver a vida de Cristo Jesus em nós. Então, uma pergunta muito sincera, não precisa levantar a mão se não for sinceridade, mas quantos aqui de verdade, tendo essa perspectiva em vista, você fala assim, eu quero ter um novo nome espiritual sobre a minha vida? Deixa eu ver você. Quantos aqui querem? E dizem assim, eu quero viver a vida de Cristo Jesus sobre mim. Diga amém. Então, eu quero falar hoje sobre a mudança de um nome, de um homem que você provavelmente conhece, que eu não falei nessa lista. Gênesis 32, 28. Agora sim, abra comigo. Gênesis 32, 28. No versículo 28 vai dizer a mudança de um homem, que nós vamos estudar a vida dele hoje. A Bíblia diz assim: então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e lutou com homens e você venceu. Então novamente, o seu nome não será mais o quê?
Jacó, e sim Israel. Hoje eu quero então, dito isso e trazendo essas verdades, trazer os princípios que estão atrás de uma mudança de nome. Porque não adianta você simplesmente falar, eu quero mudar meu nome. Não, a mudança do nosso nome tem a ver com uma sequência de ações que eu e você precisamos empreender ao longo da nossa vida. E quando nós começamos a empreender essas mudanças na nossa vida, Deus é quem vem e muda o nosso nome. Quem é que muda o nosso nome? Deus. A mudança da nossa identidade, do nosso nome, é Cristo Jesus que opera, mas isso vem de um lugar onde nós estamos constantemente aplicando ações em direção a essa mudança. Então eu quero que você tome notas, eu quero falar sobre essa mudança de nome de Jacó para Israel, e o que isso tem a ver comigo e com você. Vai comigo lá para Gênesis 25. Nós vamos ver algumas verdades na vida de Jacó, para que ele chegasse lá nesse texto que nós lemos, a ponto de dizer, e o homem de Deus mudou o seu nome. Primeiro passo que ele deu para uma mudança de nome. Quantos aqui novamente querem uma mudança de nome? Diga amém. Amém. Vamos entender isso. Versículo 27, a Bíblia diz assim: e os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso, e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Então diga assim comigo: cuidava dos rebanhos e vivia nas tendas. Então grava isso aqui e anote isso. A primeira ação de Jacó é que ele cuidava do rebanho. Talvez a sua pergunta é: o que isso tem a ver? Então vamos só entender o contexto histórico. Primeira coisa, em toda a Bíblia, quando você observa pessoas com a função de cuidar do rebanho, na sua grande maioria, para não dizer na grande assim, parte mesmo, literal, tem a ver com pessoas que tinham um estilo de vida mais tranquilo, mais pacato. Eram pessoas mais distantes, e muitas vezes eram até as pessoas um pouco mais desprezadas, que eram colocadas nessas funções. Se você olhar todos os pastores de ovelha, eram pessoas que eram deixados lá no campo. Então para muitos essa função de pastorear ovelhas, não era o cuidar do rebanho, não era uma função lá tão agradável, tão assim, assim procurada pelas pessoas, porque de fato era uma função que ficava lá no canto, ficava muitas vezes sozinho, isolado no campo, sem fazer muita coisa. E a Bíblia vai dizer que Jacó era esse homem. Jacó era o homem que ficava cuidando de rebanhos e ficava dentro das suas tendas. Talvez não era o tipo de pessoa que mais nós iríamos admirar, não era talvez o maior empreendedor do mundo, não era aquela pessoa mais agressiva de toda a história, não, ele simplesmente estava lá cuidando do rebanho, e ele estava lá descansando dentro da tenda. Ele estava tranquilo, ele estava calmo. Mas a Bíblia narra uma história de um outro homem chamado, que era o seu irmão chamado Esaú. Esaú, em contrapartida, aí sim, ele era um homem diferenciado, guerreiro, habilidoso. Olha o que a Bíblia vai dizer, muito habilidoso. Só que também traz uma característica para ele. Enquanto Jacó cuidava do rebanho e ficava nas tendas, Esaú caçava, e ele fazia o quê? Ele ficava percorrendo os campos, ele ficava rodando os campos. E nessa comparação, talvez todos nós escolheríamos e talvez identificaríamos como o homem diferenciado Esaú, pelo seu ritmo, pelo seu estilo de vida, pela sua agressividade nas suas ações. Mas o grande diferencial estava que, na verdade, mesmo tendo uma vida um pouco mais pacato, mais tranquilo, cuidando do rebanho, lá dentro da tenda, existia um diferencial na vida de Jacó. E esse diferencial era que mesmo em uma vida um pouco mais simples, ele sabia da sua identidade. Diga isso, identidade. Ele sabia o que Deus tinha para ele. Como que ele sabia? Porque a sua mãe já tinha compartilhado aquilo que Deus tinha declarado sobre ele. E já existia uma guerra dentro do ventre, ele desde criança estava escutando. Então mesmo que ele tinha uma vida mais tranquila, ele tinha uma confirmação de algo chamado identidade. Qual que é a primeira ação que eu e você precisamos ter para ter uma mudança de nome? É isso que você precisa entender, é cuidar do rebanho que Deus confiou na sua mão, é fazer aquilo que Deus confiou na sua mão,
é simplesmente ser fiel com aquilo que Deus te pediu. Sente, mas não é astronômico. Sente, mas está longe de eu ser um pai de multidões, ou de ser um líder de uma nação. Vamos ser sinceros, o que tinha a ver um pequeno rebanho com ser o líder de uma grande nação? E para muitas pessoas isso é motivo de decepção. Eu não estou vivendo aquilo que Deus tem, eu não estou cumprindo, talvez minha vida não está encaixada do jeito que deveria. Só que a Bíblia vai dizer que Jacó pastoreava ovelhas e ficava lá dentro da sua tenda, porque ele tinha convicção da sua identidade, ele sabia quem ele era. Agora vamos pegar o lado contrário, Esaú, aquele homem que todo mundo estava observando, estava admirando, extremamente habilidoso, que por sinal a Bíblia vai dizer que o seu pai preferia Esaú do que Jacó. Sabe quantas pessoas eu já vi que são as queridas, as mais observadas, e que no final das contas não deu em nada? E aqueles que ninguém dava nada, sabe aqueles nerds da classe que ninguém dava nada? Vira chefe daqueles que eram os estrelas. Por quê? Porque tem a ver em você saber qual é a sua identidade. Em contrapartida, Esaú estava lá caçando, mas tem um termo que me chama a atenção. Esaú estava percorrendo os campos. Em outras palavras, eu vou dizer o que ele estava fazendo: pulando de galho em galho, tentando fazer um monte de coisa. Agora eu vou para cá, agora eu vou para lá, agora eu faço isso, agora eu faço aquilo, agora eu volto, agora eu avanço. Já viu esse tipo de pessoa que não para, sempre está tentando alcançar alguma coisa, nunca para? Ele, por mais que estava correndo, tinha um problema muito sério: ele não tinha uma identidade. Então a primeira coisa que eu quero te trazer hoje, se nós queremos uma mudança de nome, nós precisamos cuidar do rebanho que Deus confiou. Qual é? Qual é o seu rebanho hoje? O que é? É a sua família? É um pequeno negócio? É uma área dentro da igreja? É um link que você vai pegar? Que por sinal eu falei, a minha primeira igreja, sabe o que foi? Um link. 3 pessoas, imagina só, a multidão na igreja que eu tinha lá, 3, e eu pregava lá. É a capacidade de você ser fiel com aquilo que Deus confiou, não porque é legal, não porque as pessoas estão aplaudindo, não porque você está garantindo a atenção do pessoal, mas sabe por quê? Porque simplesmente nós temos a identidade de Cristo cravado. Nós precisamos impressionar ninguém, você precisa impressionar Deus, entendeu? Você não precisa que as pessoas fiquem te aplaudindo, isso é muito legal, se der certo, glória a Deus para você. Mas a verdade é, será que Cristo Jesus está aplaudindo a vida que nós estamos conduzindo? Uma mudança de nome, de identidade vem quando eu assumo o rebanho que Cristo confiou na minha mão. Quantos aqui estão entendendo? Pula comigo ali agora para 25, versículo 29. A história continua. Ele vai dizer assim, no versículo 29, certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou, o quê? Faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Então eu quero reforçar, ele vai dizer: venda-me primeiro. Segundo princípio importante que Jacó aplica para conseguir atingir um lugar de uma mudança de nome, é o princípio do venda-me primeiro. Ele vai dizer, a Bíblia vai dizer que o seu irmão chega extremamente faminto e cansado. Então só abre um parênteses aqui, eu acabei de dizer, não é porque você está correndo de lado para o outro que você está cumprindo aquilo que Deus tem. E a verdade é que você fica pulando de galho em galho, chega uma hora que você cansa. A Bíblia vai falar que Esaú chega do campo cansado e faminto. Chega uma hora que já deu esse estilo de vida, já deu, ficar tentando fazer tudo para todos. Eu cansei, ele chega cansado. Agora preste atenção, o cansaço é um perigo para a gente viver aquilo que Deus tem, porque na canseira muitas vezes nós não temos a inteligência espiritual, emocional e física que nós precisaríamos ter para tomar as nossas decisões. E aí chega um momento que Esaú chega e fala: irmão, olha só, é um irmão, gente, me dá um prato de comida. Gente, a gente não nega prato de comida nem para gente que a gente não conhece. Me dá um prato, olha que coisa tão natural, coisa tão comum, coisa tão recorrente do dia a dia. Vocês concordam, sim ou não? Sim. Coisa extremamente natural. Só que naquele momento
Jacó observou uma oportunidade. Uma oportunidade do quê? De novamente olhar para aquilo que Deus tinha para ele. Ele vira e ele diz o quê? Eu posso te vender, mas eu quero vender, ou melhor, eu te dou a comida, mas antes disso eu quero vender, eu quero comprar o seu direito de primogenitura. Por que ele estava tão interessado nesse direito de primogenitura? Porque ele sabia da promessa de Deus. Deus tinha colocado uma promessa sobre ele: você vai ser o líder, você vai liderar o seu irmão mesmo sendo mais novo, você carrega a bênção dobrada. Então ele sabia que Deus não poderia quebrar aquilo que Deus mesmo constituiu. E Deus tinha constituído o direito de primogenitura. Então naquele momento ele observa uma oportunidade de pegar aquilo que Deus tinha lançado e achar uma maneira de consumar aquilo que Deus tinha para ele. E ele fala o quê? Venda-me primeiro. Esse primeiro aqui me chama a atenção, porque a segunda coisa, quando nós queremos ter uma mudança de nome, nós precisamos desenvolver algo chamado prioridade. Se o primeiro lugar é você entender sua identidade, o segundo lugar é algo chamado, vamos lá? Prioridade. A prioridade precisa ser definida. E nessa história tão simples, nós observamos uma prioridade. Em um bate-papo de almoço, ele chega e fala: eu quero o direito de primogenitura. Em outras palavras, no dia a dia, ele estava focado: eu quero a bênção do Senhor, eu quero aquilo que Deus instituiu para mim, eu quero a promessa do Senhor se concretizando na minha vida. A prioridade dele era aquilo que Deus tinha derramado sobre ele. Essa é a minha pergunta para você hoje: qual é a nossa prioridade? Por quê? Porque se nós queremos uma mudança de nome genuína, você precisa rever quais são as suas prioridades. Será que de fato aquilo que Deus tem, ou o seu propósito, é a prioridade em tudo que você faz na sua vida? Por que eu estou dizendo? Preste atenção. Porque eu conheço muitas pessoas que até amam Jesus, até amam a igreja, ou até possuem um chamado, mas eles não aprenderam que na verdade, para eles viverem aquilo que Deus tem, o propósito, o chamado do Senhor, a vida de Deus precisa estar no centro de todas as outras coisas. Sabe qual que é o nosso risco, gente? Presta atenção nisso. O risco que nós corremos constantemente é vivermos uma vida onde tudo é prioridade, menos aquilo que Deus tem para mim e para você. É quando a gente chega num lugar onde o dinheiro é prioridade, a nossa vida é para ganhar dinheiro, mas não é para viver aquilo que Deus tem. Onde a nossa prioridade é comprar um carro, comprar uma casa, ter bens, ter posses. E eu estou dizendo que isso é errado, sim ou não? Não, não é errado. O problema é quando isso se torna o centro de todas as coisas. Se tem algo que eu tenho escutado e visto na vida do pastor Teófilo, constantemente ele me falando, é o seguinte: Seide, a nossa vida só vale ser vivida para cumprir aquilo que Deus tem. Nada mais importa. É legal ter um carro, é legal ter uma rede social estourada, é legal ter recurso financeiro, glória a Deus por isso. O problema é quando isso é o centro. E Jacó nos mostra que ele mudou de nome, sabe por quê? Porque ele não estava nem aí para nada. Eu quero lá almoçar, eu quero pensar naquilo que Deus tem para mim, é a minha prioridade. O propósito está no centro de todas as coisas. Sabe qual é a mudança que tem que ter na sua vida antes de você mudar de nome? É uma mudança de mentalidade, onde tudo que você tem nessa terra é meio para o fim, que é o propósito de Deus sobre você. É essa a pergunta. A pergunta que você tem que fazer é: será que o carro que Deus te deu é um meio para um fim? Será que a casa que Deus te deu é um meio para um fim? Será que o seu recurso financeiro é meio para um fim? Sabe por que a gente está dizendo isso? Porque a nossa vida passa rápido. Daqui a pouco vão ter pessoas usufruindo daquilo que você gastou a sua vida para conquistar. E o que fica? O que fica é de fato aquilo que nós conseguimos construir em Deus e não nessa terra. O nosso propósito precisa estar no centro de todas as coisas. Quantos aqui estão entendendo isso? Nós precisamos. Ele então vira e ele diz: venda-me primeiro. Gênesis 25, 32. Próximo versículo. Quantos estão aqui comigo hoje? Vocês estão bem? Sim. Comeram muito no almoço, né? Versículo 32, vem a resposta de Esaú. A resposta dele foi: disse Esaú: eu estou morrendo, do que me vale esse
direito. Então diga isso comigo: de que me vale esse direito? Olha a resposta de Esaú. Quando Jacó chega e fala: eu tenho uma prioridade, eu quero comprar aquilo que Deus definiu sobre mim, é isso que eu penso, é isso que eu vivo, não importa a situação. Esaú, em contrapartida, responde uma coisa: eu estou quase morrendo. Do que me adianta esse direito? Adianta o quê? Adianta o que essa bênção se eu morrer de fome? Imagina a fome desse leão, né? Eu fico imaginando, devia estar desnutrido, coitado, porque essa fome desespera, eu vou morrer. Então venda aqui isso aqui, é a resposta dele. Agora o que me chama muito a atenção é a capacidade de Esaú de vender a bênção do Senhor por uma situação passageira que ele estava passando. Quando é que a gente tem uma mudança de nome? Quando nós entendemos o verdadeiro valor das coisas. E que valor das coisas é esse? Você entender que na verdade você tem uma escolha: ou você vive por aquilo que é eterno, ou você vive por aquilo que é passageiro. Ou você coloca sua mente fundamentada naquilo que Deus pode fazer, ou você coloca sua mente naquilo que você pode fazer nessa terra. É uma escolha. Do que me vale esse direito de bênção, se o meu olho, se o meu coração está nessa terra e nesse prato de comida agora? É isso que ele quis responder: do que me adianta? Então eu quero dar 3 dicas para você dentro disso. Anote isso. Número 1, nós precisamos focar no que é eterno e não no que é passageiro. Situações são passageiras. Sabe essa luta que você está vivendo hoje? Isso é passageiro. Ou você não tem situações do seu passado que você achava que você ia morrer quando você estava passando, e você está aqui hoje vivo. Teve situação que foi muito pior na época para você do que o que você está passando hoje. Só que o problema é quando nós estamos dentro do furacão. É a nossa capacidade de olhar para aquilo que é eterno e não para aquilo que é passageiro. A sua situação atual vai passar, diga amém. Agora a sua decisão diante da situação vai ficar. Como é que você vai escolher? O que você vai fazer diante disso? Então anote isso aqui, porque é uma coisa que eu carrego no meu coração. Tome cuidado para você não tomar decisões eternas diante de situações passageiras. Tem coisa que vai passar, gente. Agora não queira você tomar uma decisão que vai custar a sua vida, e lá na frente você olhar e falar assim: cara, a situação passou, e eu tomei a decisão errada. Sabe quantas pessoas eu conheço que tomaram decisões assim? Simplesmente por um momento: me dá um prato de comida, é isso que eu preciso. Mas e a bênção do Senhor? Não, eu quero um prato de comida. Segunda coisa que é importante sobre isso: nós precisamos focar no nosso propósito e não nas oportunidades. Segunda verdade sobre entender o valor das coisas é quando nós temos um propósito estabelecido e nós olhamos para o propósito e não somente para oportunidades. Você já reparou? Vamos ser sinceros aqui. Provavelmente você conhece alguém assim, que tem pessoas que elas constroem a sua vida simplesmente olhando somente para oportunidades. Você já viu isso? O que você vai estudar? Não sei. O que paga melhor? Qual que é a profissão da vez? Eu vou estudar isso. Aí o miserável gasta 4 anos da vida para fazer uma coisa que não faz sentido nenhum para a vida dele. Quer ver outro tipo? O que você trabalha? Não, o que pagar melhor. O que está pagando melhor, eu estou indo. Deixa eu te explicar, o seu problema é que o seu foco é mamon. É esse que é o problema. Você não entendeu que você tem um propósito nessa terra. Sabe, eu não estou falando aqui para glória. Você sabe quantas propostas eu recusei para ganhar até 10 vezes mais do que eu ganho financeiramente? Você não tem ideia. E eu não vou nem falar número aqui para não escandalizar. Várias vezes, não foi uma vez só, que eu tive oportunidade, pessoas chegando assim, do nada, Seite, ó, te dou casa, te dou carro, te dou uma empresa assim, 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 só vem, eu estou te dando um salário de X. Na hora, você pode até pensar, cara, isso é de Deus demais. É isso que a gente pensa, não, Deus enviou um anjo, um anjo caído. Porque eu sei que se eu tomar certas decisões, isso me afasta do meu propósito de vida. Então, entre as oportunidades e o meu propósito, eu fico com o meu propósito. Estou nem aí.
Ah, mas e aí? Eu não estou nem aí, sabe por quê? Porque a minha métrica de vida não é conseguir boas oportunidades nessa terra. Minha métrica de vida é cumprir o propósito que Deus colocou sobre mim. Então, a segunda coisa e a terceira coisa que é importante, é a importância de você focar no que é importante e não no que é urgente. Se nós não tomarmos cuidado, constantemente nós estamos focando naquilo que é urgente e não no que é importante. Então só vou trazer um exemplo aqui, só para você entender o que eu quero dizer. É aquele típico homem que gasta toda a sua vida trabalhando absurdamente, dormindo fora e não sei o que, e vai e volta, trabalhando absurdamente para ganhar dinheiro. No final da vida ele ganha dinheiro e perdeu sua saúde e sua família. O que é mais importante? Ah, quer dizer que não tem que trabalhar? Não, tem que trabalhar. Eu só estou dizendo o seguinte, é a habilidade de nós olharmos na nossa vida o que é importante e o que é urgente. Porque tem muita gente que pela gestão errada das suas prioridades e do seu coração, sabe o que elas estão fazendo? Elas estão viciadas na adrenalina de viver naquilo que é urgente. Urgente, o que eu tenho que fazer essa semana? E o problema disso é que cada vez mais esse tempo vai ficando curto. Antes a sua urgência era uma urgência de um ano. Eu tenho que passar de ano, eu tenho que passar de ano, eu tenho que passar de ano. Só que conforme o tempo vai passando, essa urgência vai diminuindo. Agora não é mais um ano, é um mês. Eu tenho que virar o mês. É dia 5, eu estou recebendo salário, eu tenho que sobreviver. Meu Deus, dia 5. Só que agora o problema, se você não toma conta disso, essa ansiedade já não é mais um mês, é uma semana. O que eu tenho que fazer essa semana? Meu Deus, essa semana. E para muitas pessoas essa urgência, sabe o que é? Diária. Aí você perde sono, aí você perde a cabeça, aí você perde seus relacionamentos, aí você já não está valorizando mais nada o que é importante, porque a sua vida está enraizada naquilo que é urgente. Do que me vale esse direito? É o entendimento desse direito. As ações que nós cometemos, que vão mudar, na verdade, o nosso nome. Pula comigo lá para Gênesis 28, versículo 11. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou falando hoje? Gênesis 28, 11. Nossa, isso aqui é muito bom, tá? Preste atenção nisso aqui. Deus está falando com você? Sim. Então calma aí que agora vem a lapada. Brincadeira, gente. Não, é sério mesmo. 28, 11. Gênesis 28, 11. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou como travesseiro e deitou. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e os seus descendentes a terra na qual você está deitado. Olha só que engraçada essa história. Chega um momento da vida de Jacó que ele fala assim: cara, eu já saí da minha terra, eu comprei o direito, eu estou ganhando dinheiro, as coisas não estão desenrolando, eu preciso resolver a minha vida. E aí chega um momento que ele começa uma jornada de volta. E dentro dessa jornada de volta, ele está lá no meio do deserto, do nada, passando um perrengue, talvez o pior momento da sua vida, e aí ele tem sono. Aí a Bíblia fala o quê? Que ele pega uma pedra, coloca lá e simplesmente deita na pedra. Imagina você dormir com a pedra de travesseiro. É isso que ele fez. E ele deita naquela pedra. Só que a Bíblia fala uma coisa que me chama muito a atenção. Naquele momento, ele deita sobre a pedra e ele tem um sonho. E esse sonho era uma escada da terra ao céu, anjos de Deus subindo e descendo. E no final disso o Senhor estava do lado dele e disse: eu tenho uma promessa sobre você, eu te farei um pai de multidões. Sabe, isso me chama muito a atenção, porque no pior momento da vida dele, ele teve a capacidade de permanecer os sonhos de Deus sobre a vida dele. Vamos voltar um pouco a história comigo? Volta, vamos recapitular. A Bíblia vai dizer lá no começo, ali com vocês, que Jacó era pastor de ovelhas e ele ficava onde? Nas tendas. Você tem que entender o histórico. Ele é Abraão, Isaque e Jacó, neto.
Já era uma família muito empossada, era uma família que tinha dinheiro. No contexto, já era uma família que tinha alcançado um alto patamar financeiro. Então, logicamente, nas devidas situações momentâneas da época, eu acredito que a tenda, o quarto dele, era uma tenda bem preparada. Não precisa ser um gênio para chegar a essa conclusão. Ele tinha dinheiro, então o que era do melhor na época, ele tinha. O que? Não sei como que era, a cama, o travesseiro, o quarto, o ar-condicionado natural, eu não sei como era. Mas ele estava no melhor lugar que poderia estar. Com pessoas servindo, tudo dando certo, cuidando ali das ovelhas. Só que a Bíblia vai dizer que quando ele estava na tenda, no melhor momento da vida dele, a cabeça dele estava onde? Na promessa de Deus. Eu preciso comprar o direito de primogenitura, eu vou pagar o preço que for necessário, eu vou conseguir aquilo que Deus tem para mim, não importa. Então preste atenção nisso aqui, gente, isso aqui é muito forte. No melhor momento da vida de Jacó, dentro de uma tenda, com travesseiro de plumas de ganso, que deveria ter, plumas de ganso, ele estava sonhando com aquilo que Deus tinha sobre a vida dele. Mas lá na frente, no meio de um deserto, com um travesseiro de pedra, agora, eu chego a uma conclusão, travesseiro de pedra traz uma linguagem muito importante para mim e para você. É o momento da sua vida onde você está tentando dormir, e com um travesseiro de pedra você não consegue dormir. No pior momento da vida dele, sem conseguir dormir direito, com aquela mente pesada, passando dificuldades, sem ter ali os seus servos, seus empregados, as pessoas para servir, sem uma tenda de luxo, no meio do nada, com um travesseiro de pedra, ele continuava sonhando o sonho de Deus sobre a vida dele. Sabe por que ele mudou o nome? Justamente porque ele entendeu, lá na frente, ele vai dizer, o quê? Que Deus estava naquele lugar. Ele vai lendo, olha o que diz lá no versículo 16, quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Sabe por quê, gente? Porque Jacó teve um entendimento, que o Senhor não está numa tenda de luxo, ou num travesseiro de pedra. Não quer dizer que o Senhor está no melhor momento de sua vida, ou no pior momento de sua vida. O que ele entendeu é que o Senhor estava com ele. E ele então conseguiu ter uma mentalidade de continuar sonhando as coisas do Senhor, independente das circunstâncias que o cercavam. Você quer ter uma mudança de nome? Será que você hoje consegue sonhar os sonhos de Deus, e viver aquilo que Deus tem, e valorizar aquilo que Deus tem, independente do lugar que você está hoje? Seite, mas meu casamento está muito difícil. Seite, mas estou passando tanta luta financeira. Seite, mas as coisas que eu estou empreendendo não estão dando certo, não estão dando certo. Seite, meus familiares estão todos destruídos. Seite, meu filho não está bem. Quantas coisas a gente escuta toda hora. Seite, eu passei por uma situação que eu não sei como eu vou resolver. Deixa eu te explicar uma coisa, seja na tenda ou no travesseiro de pedra, reconheça, o Senhor está aqui. Eu reconheço que o Senhor está aqui, e independente da situação, eu vou permanecer o meu olho fixo naquilo que Cristo Jesus tem para mim. Sabe por quê, gente? Nós temos que parar de colocar as condições para viver o sonho de Deus quando as coisas estão dando certo. Quem falou que é desse jeito? É dando certo ou dando errado, meu irmão. Nós temos que estar sonhando aquilo que Deus tem. Sabe qual que é a pergunta que eu faço para você hoje? É uma pergunta que eu me faço toda hora. Se todo mundo que você conhece, todos, sem exceção, que você conhece, que teme ao Senhor, virar as costas para o Senhor e começar a atacar o Senhor, você permanece intacto nos sonhos de Deus sobre a sua vida? Eu fico pensando isso. Se as minhas maiores inspirações no ministério abandonarem Jesus, será que eu tenho a capacidade e a coragem de continuar dizendo, mesmo que eu estou com o travesseiro de pedra, o Senhor está aqui? O que precisa definir os seus passos, as suas ações, a sua mentalidade, não são as circunstâncias, mas é a palavra do Senhor sobre a sua vida. Quantos aqui recebem isso? Digam amém. Último, capítulo 32, versículo 22. Nós estamos falando sobre uma mudança de nome. Gênesis 32, 22. Preste atenção nisso aqui é muito forte, tá? Naquela noite,
Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Agora, presta atenção nisso aqui. Chega um determinado momento da vida de Jacó, que a vida dele já estava crescendo, ele estava prosperando. Já tinha casado, já tinha os seus filhos. Financeiramente também ele já estava sendo abençoado, as coisas já estavam dando certo. Mas adivinha comigo, mesmo que as coisas estavam dando certo, e ele tinha feito tudo, ele ainda não tinha sofrido o quê? Uma mudança de nome. E o que ele queria? Eu quero uma mudança de nome, eu quero a identidade, eu quero a promessa, eu quero aquilo que Cristo tem, e eu ainda não experimentei isso. Aí ele tem uma brilhante ideia, olha a ideia dele. Ele fala assim: eu já sei o que eu tenho que fazer. Se eu já fiz tudo e ainda não tive uma mudança de nome, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá para minha família. Eu preciso ir lá resolver com meu irmão, porque eu saí da terra brigado com meu irmão querendo me matar, porque eu comprei o direito e depois eu fui lá e peguei a bênção do meu pai. O irmão estava bravo, ele falou: deve ser isso. Presta atenção nisso aqui, gente. Olha a ideia dele. Eu preciso então voltar para resolver as minhas pendências no meu passado. Eu preciso resolver os meus problemas com as pessoas que ficaram para trás. Se eu fizer isso, então eu vou conseguir ter a mudança de nome. Agora, o que me chama a atenção é que de fato ele precisava disso. Precisava ou não precisava disso? Sim ou não? Precisava. Ele precisava resolver com o seu irmão. Ele precisava resolver o problema com as pessoas que ele tinha construído. Era necessário isso. Só que o que ele não contava, por favor, grave isso daqui hoje. O que ele não contava é que no processo para o encontro com o irmão, na verdade, Deus o surpreendeu e disse: tem 2 coisas que você precisa resolver antes de você resolver o problema com o seu irmão. E eu quero dizer isso aqui para você hoje, isso é para você. Tem 2 coisas que eu e você precisamos resolver antes de resolver os problemas com os nossos irmãos. Então preste atenção no que é. A Bíblia vai dizer, aqui ainda no versículo, depois que ele fez atravessar todo mundo. Por que ele fez isso? Ele falou: cara, meu irmão está bravo, então eu vou mandar em pelotões. Se ele estiver muito bravo, ele vai matando de frente para trás. Eu estou por último. Então ele manda um pelotão, deixa aqui esse povo. Provavelmente é o que eles não gostavam muito, né? Põe lá os filhos que ele não gostava muito, as mulheres, e mandava na frente. E ele foi quebrando aquilo. Mas a Bíblia vai dizer que chega um determinado momento que ele passa tudo o que ele tinha. Ele passou o que, gente? Vamos lá? Tudo. Tudo é tudo. Ele passou tudo que ele tinha. Seus familiares, seus recursos, as suas posses, seus rebanhos, ele passa tudo. E a Bíblia vai dizer claramente isso, no versículo 24. E Jacó ficou sozinho. Qual era a primeira coisa que Jacó tinha que resolver antes de resolver o seu problema com o seu irmão? Sabe o que? Ele mesmo. Era necessário ele ter um tempo sozinho. E naquele momento, eu fico imaginando aquele lugar no meio do nada, porque eu fui nesse lugar aqui, no meio do nada, você ficar sozinho. Imagina isso. Nada. Sozinho. Então você precisa entender uma coisa, que nessa história ele nos ensina a respeito de lutar com as coisas que são necessárias. Ele entra numa luta, e a primeira luta foi: lute com você mesmo. Fica sozinho. Sabe por quê, gente? Tem momentos na nossa vida que nós estamos tão cheios de coisa, tão cheios de gente, tão cheios de situação, tão assim, sabe, que a gente não consegue trabalhar no interior daquilo que nós carregamos. E tem momentos da nossa vida que é necessário nós estarmos em lugares onde nós estamos sozinhos. Isso tem a ver com solitude. É um momento onde está você e você, pronto. Sabe por quê, gente? Porque nesses momentos onde você não tem mais nada e você não tem mais ninguém, você vai aprender a recorrer àquele que deveria ser a primeira opção de escolha para resolver os seus problemas. É um momento onde não tem ninguém, está só ele. Não tenho dinheiro, não tenho posses, não tenho rebanhos, não tenho pessoas, não tenho família, não tenho nada. Sabe, quantas vezes, talvez fisicamente a gente não entre nesse lugar, mas na nossa alma, nós nos encontramos em lugares onde nós estamos sozinhos. Onde você fala: cara, meus recursos, as pessoas, meus familiares, não tem mais nada, só eu.
E é nesse lugar que o Senhor quer que você trabalhe. Por quê? Porque tem muita coisa que você precisa resolver no seu coração antes de querer resolver fora do seu coração. Tem muita coisa que nós precisamos resolver aqui dentro, antes de começar a tomar decisões para uma mudança maior. Tem coisa que o problema está aqui, ó. Talvez isso pode ser um caráter, talvez pode isso ser um trauma, pode ser que isso seja coisas mal resolvidas com você mesmo, talvez sejam isso crenças que o diabo foi instalando. Eu não sei o que você passou, mas tem hora que você tem que estar sozinho, e você resolve as suas coisas. Mas aí, esse foi primeira luta dele. A segunda luta foi, a Bíblia vai dizer, ainda nesse versículo, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desperta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Antes dele resolver o problema com o irmão dele, ele teve que resolver os problemas com ele mesmo, e ele teve que resolver os seus problemas com Deus. E se eu te falar que na verdade, todos os nossos problemas têm um início em coisas que não estão resolvidas entre você e Deus? Vamos ver isso? Como assim os meus problemas são com Deus? Então vamos resolver isso. Sente, minha vida não está dando certo, está um peso. Você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer? Você está vivendo fora daquilo que Deus, fora da jurisdição de Deus sobre a sua vida? Óbvio que vai dar errado. Sente, não, eu sei, eu estou fazendo o que Deus me mandou, mas mesmo assim eu não estou com paz, eu não estou fazendo. Tá bom, você está operando nas mudanças na sua vida que Deus mandou você mudar? O final das coisas, na verdade, tudo tem a ver com Deus. Sente, mas eu não consigo me aceitar, os meus traumas, as minhas feridas. Será que você aceitou o sacrifício de Jesus na cruz por você? Será que você chegou e olhou e disse: eu entendo que Cristo Jesus, independente de qualquer coisa, Ele morreu por mim, Ele derramou o seu amor, então eu estou bem resolvido com Deus. O que nós precisamos no final do dia precisamos resolver nossas coisas com Deus. Ai, Seite, eu estou mal com pessoas, com situações. Será que você entendeu a sua identidade em Cristo, ou será que você está tentando formular para tentar agradar pessoas? No final das contas, no final do dia, nós temos que aprender a resolver nossas crises com Deus. No final das contas, a nossa vida pode não estar indo para frente, porque existe algo que Deus ainda tem que trabalhar em você, e você não está dando ouvido. Então a verdade é, se nós queremos ter uma mudança de nome, cara, a verdade é, vai para a briga com Deus. A Bíblia vai dizer: entra no seu quarto, fecha a porta, busque o Senhor em secreto, e o Senhor no secreto vai te recompensar. Sabe por quê? Porque tem a ver em você não olhar para nada e para ninguém, é você olhar para Deus e dizer: Senhor, nós precisamos resolver isso aqui. A mudança de nome vem quando você aprende a resolver suas crises em Deus. Não adianta você querer ficar escorando. Sabe, a mentalidade de Jacó era: eu preciso resolver as coisas com meu irmão. Sabe por quê? Porque no final do dia ele estava jogando a culpa da vida dele não ser abençoado no irmão. Cara, você tem que parar de escorar a sua vida fracassada no erro de outras pessoas. Até quando? Não, porque é o meu amigo, é porque é o meu pai, porque é o meu familiar, porque é o meu pastor, porque é o meu líder. Gente, até quando isso? Aprende com Jacó. Eu vou lá resolver com meu irmão, eu vou chegar lá. Mas quer saber? No final das contas, eu tenho que ter um problema aqui com Deus. Eu tenho que me acertar com Ele. Eu tenho que ter a mudança necessária. Eu tenho que ser operado. A tal ponto que chegou o momento onde Deus chega para ele. O homem de Deus vira e fala o quê? Cara, nós vamos ficar aqui até quando? Nós vamos ficar aqui discutindo até quando? Sabe qual foi a resposta de uma luta com Deus? Preste atenção nisso. O fim foi, Deus falou: nós vamos ficar aqui brigando, ou eu posso operar a mudança em você? A Bíblia então vai dizer o quê? Que aquele homem de Deus, olhando na manhã, toca na articulação da coxa de Jacó. E a Bíblia vai dizer então, que a partir daquele momento, o estilo de vida de Jacó foi marcado por uma luta com Deus. Sabe o que você tem que entender? Quando você vai para a briga com Deus, o final, o que Deus quer é te marcar. Ele quer colocar uma marca em você e dizer: cara, ele é marcado, acabou. Todo mundo que olhar para ele vai entender, ele já se resolveu com Deus.
Deus já está operando aquilo que Ele quer na vida dele. É isso que Cristo precisa mover em nós. E quando Cristo marcou a vida de Jacó, a Bíblia então vai dizer lá no final: então disse o homem, na verdade aqui, então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desperta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que você me abençoe. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Por que Deus perguntou o nome de Jacó? Por acaso Deus não sabe das coisas? Chega para você e fala: e aí, qual que é o seu nome? Ele não sabe agora? Na verdade, tem pergunta que Deus faz sobre as nossas vidas que não tem a ver com a resposta para Ele saber, mas tem a ver com a capacidade de nós sermos vulneráveis diante do Senhor. Tem muita pergunta que Deus faz que não é para, eu não sei. Não, é você que precisa saber. Eu que preciso saber. Tem coisa que Deus pergunta porque precisa cair no nosso coração. Agora, você quer ver uma coisa tão forte? Porque na hora que Deus fala: como que é o seu nome? Aí ele responde o quê? Vamos lá, gente, fala mais alto. O quê? Jacó. Você sabe o que significa Jacó? Enganador. Aquele que passa a perna nos outros. É isso que significa Jacó. Então, na verdade, quando Deus pergunta qual é o seu nome, Ele estava vendo se Jacó poderia ser vulnerável diante do Senhor. O meu nome é enganador. O meu nome é: eu passo a perna em quem for necessário para conseguir o que eu quero. Esse é o meu nome, essa é a minha identidade. Deus fala: qual que é o seu nome? Jacó. Então a Bíblia diz que aquele homem de Deus vira e diz: então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, não será mais enganador, mas sim Israel, que significa: você lutou com Deus e você lutou com homens e você venceu. A partir de agora você não é mais o enganador, você não é mais o que passa a perna. A partir de agora você é o homem que lutou e você venceu. Então o seu nome será mudado porque você aceitou passar por esse processo. Quantos aqui estão entendendo isso? Fique de pé no seu lugar, então eu quero orar por você.